Bom dia, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula a gente vai trabalhar dois exercícios de capítulos diferentes. Um exercício lá do pré-modernismo, página 113, e depois a gente vai lá para a página 121 e 134, se der tempo. A gente vai encerrar exercícios do pré-modernismo e de vanguardas, para que a gente possa, enfim, passar para o nosso último capítulo, que é o modernismo em Portugal. Então, vou pedir para vocês que acompanhem comigo aí. A gente está fazendo, na verdade, uma volta, né? A gente já trabalhou o capítulo e alguns exercícios desse material, dessa unidade 6, desse módulo 6. E a gente vai voltar um pouquinho lá para o que seria o início do estudo, seria o nosso start. Nós iniciaríamos, então, com dois textos. O texto 1 é um texto, uma poesia de Augusto dos Anjos, né? Veja os textos e nas imagens a seguir como os conhecimentos de química e de biologia podem contribuir para a fruição estética de um poema do escritor pré-modernista Augusto dos Anjos, no final do século XIX, né? A gente às vezes imagina a literatura relacionada apenas com português, com filosofia e tal, nunca imagina que ela possa adentrar nessa área de química e biologia, mas alguns escritores o fizeram e a gente tem aqui um exemplo de Augusto dos Anjos, que escreveu Psicologia de um vencido, quando diz assim: eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Veja a menção de muitos elementos da química e da biologia, né? O texto 2 é um texto de 20 gravuras para Augusto dos Anjos, diz que os artistas Luiz Matuto e Fábio Martins inauguraram em Belo Horizonte no dia 23 de setembro a exposição Versos de Morte em Tinta Negra, gravuras para Augusto dos Anjos. Aos versos de Augusto dos Anjos, os jovens artistas Matuto e Martins acrescentaram xilografuras como fortes traços expressionistas, unindo o poeta à tradição da literatura de cordel de sua terra. Augusto dos Anjos, Goelde, Sagal, xilógrafos anônimos de oficinas tipográficas, Matuto e Martins são gerações de artistas criando laços do tempo e no espaço entre palavras escritas e a palavra desenhada. Ok. Aí o exercício a seguir pede o seguinte sobre as três questões que vocês podem acompanhar aí o gabarito do material do professor. Com base nos textos e na análise das imagens, respondo. Vejam que a gente tem imagens bem fortes, né? Uma imagem de um cadáver, a outra imagem também tem algumas ossadas ali no meio. O texto diz assim: em Psicologia de um Vencido, de Augusto dos Anjos, o eu lírico empresta da ciência as palavras carbono, epigênese e inorgânico. Quais efeitos sonoros e de sentido essas palavras trazem para o poema? Gente, ó, primeira coisa que acontece é que essas palavras elas rimam de uma forma bem inovadora, né? Com palavras como amoníaco, isodíaco, hipocondríaco, cardíaco, trazendo para o poema um vocabulário incompreensível que, posteriormente, ganhou popularidade devido à áurea de mistério e musicalidade. Ou seja, mesmo quando a gente não entende o poema, que é o caso aqui, né, trazendo um vocabulário incompreensível, a gente percebe que isso pode ter uma popularidade, uma notoriedade, porque, afinal de contas, a partir desse não entendimento, eu posso criar, construir ou observar uma aura de mistério e de musicalidade que foi causada pelas rimas. Na segunda questão, traz o seguinte: nos versos iniciais do soneto, o eu lírico descreve a origem da vida. Ele diz, filho do carbono e do amoníaco. E termina descrevendo o destino final do ser humano, que são os restos lançados na frialdade inorgânica da Terra. O que acontece entre as frases inicial e final? Descreva utilizando os versos do poema, ou seja, o que acontece no meio? Como que foi a vida dele? Porque ele mostra o início e depois o final, mas e a vida? Como foi ao longo do poema descrito? A gente viu que ele teve uma vida de dor, de sofrimento e a presença constante e ameaça da morte inevitável. Augusto dos Anjos classifica-se como um monstro, lá no segundo verso, mas um monstro de escuridão e rutilância, não é qualquer monstro, é um monstro bem qualificado.
Nesse paradoxo de claro e escuro, caracteriza-se o ser humano que guarda dentro de si o bem e o mal. E você pode observar isso vendo os versos que estão entre o 2, 3, as estrofes 2 e 3. Relacione as ideias do poema com as imagens dos artistas Luiz Matuto e Fábio Martins. Que elementos da imagem expressam o tom pessimista do soneto? A primeira imagem apresenta um homem sendo tragado pelo verme, né? Que está preto e branco, porque é uma xilogravura, mas é como se ele tivesse já lá sendo, né, decomposto pelos vermes, restando apenas os ossos, os esqueletos, que são vistos também na segunda imagem. As cores preto e branco também expressam o tom sombrio e pessimista apresentado nos versos do poema. Então, eles não estão aqui em preto e branco à toa, eles estão porque já representam também esse pessimismo. Agora eu vou pedir a vocês que vamos lá para a página 121, porque a gente tem um outro exercício já de vanguardas, agora só para finalizar também. Leia o texto a seguir, observando como os paradigmas de percepção da arte vão sendo modificados na contemporaneidade, levando as pessoas a refletir sobre a existência do homem a partir do diálogo entre a arte e os mais diversos campos do conhecimento. O texto diz assim: a categoria estética do grotesco, presente nas expressões artísticas no mundo pós-moderno, parece ser influenciada pela turbulência econômica, política e social vivida. A diversidade humana, violências e injustiças sociais presentes, especialmente no mesmo contexto, afligem e chocam a maioria das pessoas, além de serem instrumentos geradores de uma enorme insegurança interior e exterior, alimentando as possibilidades, a imaginação e a criatividade de alguns artistas que, em determinados momentos, demonstram não ter limites em suas criações. A morbidez revelada pelo grotesco parece demonstrar a inquietação do homem em seu fascínio e desprezo pela vida moderna. Sentimento que encontram caminhos juntos, que se encontram caminhando juntos. Não há apenas a presença do mundo onírico e fantasioso. O mundo real, cotidiano, a sociedade com seus conflitos e absurdos se revelam nessa categoria da beleza ligada no campo da desarmonia. Bom, a leitura do texto responde às questões propostas. A partir da leitura do texto, responde às questões propostas. São apenas 4 questões, inclusive. Aliás, são 4 questões. Deixa eu só confirmar aqui. Isso. As manifestações artísticas trazem em si marcas do contexto em que foram produzidas. Que marcas do contexto histórico você pode perceber a partir da obra de arte do artista plástico Damian Hirst? Bom, o nosso gabarito diz que a sociedade passa por uma turbulência econômica, política e social vivida. Está lá no início do texto. O contexto urbano aflige e choca a maioria das pessoas e transmite uma realidade muitas vezes absurda, conflitante, mas surpreendente. Na obra em questão, o corpo humano é deslocado de uma esfera científica para a esfera artística de forma ousada e inovadora. Segunda questão: como você pode observar a arte e a literatura podem dialogar com os outros campos do conhecimento? Na sua opinião, esse diálogo entre as diversas áreas amplia ou empobrece as produções artísticas? A gente tem aqui uma resposta bem pessoal, fica a critério de vocês, é a opinião de você observar essa relação entre arte e literatura, se elas dialogam com outros campos do conhecimento. Mas é importante a gente falar sobre a importância que há no diálogo entre a arte e os demais campos de estudo, porque permite que os formatos e suportes sejam diariamente dissolvidos e distendidos, garantindo um funcionamento dinâmico e expandindo, ampliando gradativamente a matéria de arte e permitindo, inclusive, que esta se desmaterialize ao reconhecer o próprio processo artístico como passível de valor. Mas você pode colocar a sua resposta pessoal, pode pensar nessa resposta apenas. Ao analisar a obra de arte do artista plástico Damian Hirst e os poemas de Augusto dos Anjos, uma das grandes questões que surgem é: qual o limite da arte? Converse com os colegas e professor sobre essa questão. Escreva um parágrafo apresentando as conclusões da discussão em grupo. Como a gente não tem como discutir em grupo, né, vocês devem pensar nisso de uma forma bem pessoal, né? Qual é o limite da obra de arte? A obra de arte ela tem limite ou ela tem total liberdade, né? Total, como é que chama? Tem uma expressãozinha em literatura que chama licença poética, né? Ela tem total licença poética.
Vocês podem pensar nos diversos tipos de arte, como o ready-made, por exemplo, onde o Marcel Duchamp ele apresenta, ele propõe numa exposição o vaso, né, o urinol, e a gente percebe que a partir dessa análise de outras obras, principalmente surrealistas, que a obra de arte ela não tem, ou pelo menos ela não deveria ter limites. Mas fica a critério de vocês, porque existem outros tipos de temas. E se envolver a sexualidade? E se envolver a nudez? Até que ponto há o limite para a nudez? Então, vocês pensem de uma maneira ampla. A outra pergunta também é, pessoal, uma pesquisa. Pesquisa e outras manifestações artísticas que dialogam com áreas de estudos diversos. Aí aqui tem um link que você pode melhorar, pode mais facilmente buscar essa proposta, essa pesquisa, quando você pode acessar, tá aqui, vou até maximizar mais um pouquinho para ficar mais acessível para vocês, podem printar, se vocês tiverem essa curiosidade, esse tempo. Aqui diz, o link a seguir pode contribuir para motivar os alunos no trabalho de pesquisa. O escritor relaciona a literatura com a matemática, olha que legal. A gente já viu a relação da literatura com a química, com a biologia, com outras artes, mas com a matemática, como é que isso é possível? Aí tem um link aqui no Globo, globo.com/cultura Jacques Fuchs, a matemática da literatura, e você vai ver, né, não tem como acessar, ver se tem como acessar por aqui, não tem, vai carregar. Mas é isso, pessoal, então com esse link, a partir da indicação desse link e com a resolução dessas atividades, eu vou encerrar com vocês. Eu teria mais um exercício para propor para vocês, que está lá na página 134. Na verdade, não é para propor, é que eu tinha pedido a vocês, né, que dessem uma lida nas duas obras, nos dois textos aí de Eduardo Monte. E a pergunta era: observe a imagem expressa no texto e comente a forma como a personagem foi representada em relação às escolhas do artista com o contexto da produção e a intenção da obra de arte. Na verdade, eu não lembro se eu já corrigi com vocês na outra gravação, na outra aula, mas se não, diz assim: o personagem em destaque na tela é representado de maneira caricatural a expressão da angústia e a dor causadas pelos desequilíbrios da vida moderna, progresso dos grandes centros urbanos no início do século XX. O contraste entre as cores quentes e frias e a deformação do ser humano, o berro, reproduzindo as ondas sonoras e as demais escolhas do artista, tem a intenção de chocar o receptor, levando-o a refletir sobre o contexto social em questão. E a segunda, a observar a charge de Junião e a tela de Eduardo Monte, de que forma a repercussão dos sentimentos é revelada nas duas obras? Bom, a resposta: por meio das formas sinuosas que aparecem ao fundo do quadro, que compõem o grito como se fossem ondas sonoras desenhadas e saídas da boca. E assim pode retratar o peso da dor e da loucura, tá? Gente, então é isso. Eu tinha solicitado a vocês que já fizessem, acredito, confio muito em vocês se vocês já tinham feito essas duas atividades, essas duas questões. E a gente encerra para que na outra semana a gente venha trabalhar modernismo em Portugal. Um beijo, até a próxima.